Olá, queridos, graça e paz. Eu sou a Sunamita, do canal Fala Sunamita, e da AME Crianças, Academia Ministerial Infantil. E eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui nesta noite com vocês, nessa programação incrível sobre missões, planejada e organizada pela Tia Tânia, né, e sua equipe do grupo Amamos Ministério Infantil. Para mim é uma honra muito grande. Agradeço o convite da tia Tânia. Tivemos a oportunidade de nos conhecer no ano passado, no seminário da Junta Mundial de Missões Infantis, aqui no Rio de Janeiro. Aliás, o primeiro seminário, né, presencial da Junta. E nós estivemos ministrando lá e nos conhecemos pessoalmente. Foi muito bom. A partir daí, tivemos outros encontros, né, presenciais, em outros congressos, seminários e tenho acompanhado o trabalho da Tia Tânia. A Tia Tânia também foi nossa aluna, né, Tia Tânia, do curso Seja um Professor Extraordinário. E Tia Tânia tem desenvolvido, de fato, um trabalho extraordinário aí, utilizando as mídias sociais, né, o WhatsApp, e inspirado muitas pessoas. Eu não tenho dúvida que essa semana missionária, ela já estava no coração de Deus antes de estar no coração da Tia Tânia, antes de cada um que aqui está ter aceitado esse convite, já era propósito, e não tenho dúvida que irá inspirar muitas pessoas, muitas líderes de crianças, muitas professoras, para falarem sobre esse tema que é tão importante, missões, né? E se hoje nós temos um ministério relevante, se hoje temos pessoas que amam missões, missionários no campus, isso se originou lá atrás, fruto de missionários, de pessoas que desenvolveram trabalhos, né, de excelência, que semearam a palavra do Senhor, no nosso país, no nosso estado, né, no nosso bairro, onde quer que você esteja, onde é fruto disso tudo, né? E hoje nós podemos colher, e é fundamental que essa chama é, ela continue ardendo, né, nos corações, primeiro no nosso, para depois no das crianças, porque através das nossas vidas nós podemos inspirar outras crianças a conhecerem o que é missões. Aliás, missões é a função da igreja, né? A igreja, ela não tem uma missão, a igreja é a missão. Jesus, antes de subir aos céus, ele nos deixou uma ordem, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E então nós fomos chamados à grande comissão, a uma grande comissão, e fazemos parte dessa grande comissão. Nós precisamos evangelizar, nós precisamos levar a palavra de Deus a todas as nações, ao nosso irmão, ao nosso vizinho, ao nosso colega de trabalho, ao nosso colega de escola, de faculdade, enfim, a todas as pessoas. Jesus, ele enquanto esteve aqui na Terra, ele propagou o reino de Deus aqui na Terra, e a nossa missão enquanto seus discípulos é, de igual maneira, propagar o reino dele aqui na Terra, né? O reino de Deus. É estabelecer o reino de Deus através das nossas atitudes, através das nossas ações, né? No nosso trabalho, no nosso ir e vir, na nossa conduta, no nosso testemunho, testemunho falado, testemunho praticado, né? Testemunho de vida. Então, essa é a nossa missão. Missões é para todos, não é para um grupo específico, né? No entanto, alguns foram chamados, vocacionados e separados por Deus para um ministério especial, um ministério missionário, no campo missionário. E para você estar no campo missionário, você precisa de um processo de amadurecimento, um processo de preparo, né? Um missionário para estar no campo, ele precisa ter preparo, e esse preparo ele se dá de diferentes maneiras. Um preparo espiritual, porque não é fácil. A gente precisa estar revestido do Espírito, de forma espiritual. Como a gente faz isso? Através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra de Deus, né? Que ali tem todas as respostas para todas as coisas.
mas é fundamental porque no campo missionário existe uma luta espiritual, de fato. A gente não pode negligenciar essa luta, então é preciso que o missionário tenha revestimento espiritual. O preparo educacional também é muito importante, ele saber em que contexto ele vai estar, cultural, a cultura daquele local, a educação. Então, é muito importante para que ele possa ter uma comunicação efetiva, né? De fato, dizer que Jesus ama é muito fácil, não tem nenhuma complicação nisso. Jesus te ama. Essa é a missão, é a mensagem que nós temos que levar para todas as pessoas, por onde nós passarmos, né? Mas, dependendo do local onde a gente estiver, e eu quero contar mais à frente para vocês experiência também sobre isso, é fundamental você conhecer a cultura daquele local, a língua daquele local, enfim, para que a comunicação possa ocorrer de forma efetiva, né? E a mensagem seja passada e seja transmitida e nós possamos ter frutos, né? Em João 15:16 diz, vos enviei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, para isso, a gente precisa ter um preparo educacional, né, um preparo ministerial. É muito importante a gente, antes de ir para o campo missionário, né, todo missionário ele precisa ter esse preparo. Ele, a partir do momento que ele é vocacionado, ele tem a convicção do chamado dele, ele então se candidata, passa por um processo de preparação e então ele faz um seminário, enfim, passa por experiências diversas para então depois ele ser enviado. E muitas pessoas confundem o missionário com o evangelista, mas é muito importante fazer essa distinção, porque o missionário é aquele que é enviado para um contexto cultural diferente do seu, cultural e geográfico, né? E o evangelista é aquele que é chamado para levar a palavra, evangelizar, mas dentro do seu próprio contexto cultural, né? Então, tem essa pequena grande diferença e que a gente precisa, assim, ter bem clara quando a gente for ensinar as crianças, né? E plantar as sementinhas, né, na nossa programação missionária, seja uma programação missionária, seja um momento missionário dentro do culto infantil, enfim. Nós precisamos estudar, né, nos preparar para então estar levando isso. E, nossa, é muito incrível quando você tem a oportunidade de passar para as crianças sobre outros países, outras culturas. Você aprende também, a criança, ela conhece, você trabalha diversidade, você trabalha diferenças culturais, você trabalha o amor de Deus, você semeia missões e é algo realmente magnífico, maravilhoso e muito importante que a gente possa fazer, né? Colocar essa semente. Então, a gente pode fazer missões estando no campo missionário, indo, né? A gente pode contribuir, a gente pode orar, né? Então, na verdade, o contribuir, o orar é dever e o conhecer também, né? Então, como a gente vai orar por um povo se a gente não conhece a cultura, não conhece nada sobre ele? Então é fundamental que a gente possa conhecer, orar, contribuir e então ir, né? Por que não? Acho que todo mundo deveria ter uma experiência, ainda que não seja uma experiência, não fique, né, para sempre ali, tenha uma experiência missionária. Todo crente deveria ter, porque de fato é um divisor de águas. Pois bem, gente, eu já começo falando, mas vamos então. Eu tô aqui para contar um pouco da minha experiência no campo missionário, né? Foi esse convite da Tia Tânia. Sou uma apaixonada por missões, eu amo missões e eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência no campo missionário, né? Aqui durante essa semana. Vou mandar um outro áudio. Bom, eu nasci em berço evangélico,
né? E desde pequena, desde bebê, eu tive a oportunidade de frequentar a igreja, frequentar cultos e ser criada com princípios cristãos. Mas somente quando eu era adolescente, pré-adolescente, adolescente, a chama missionária veio impactar o meu coração. Eu cresci ouvindo falar de missões na minha igreja. As crianças, na hora do culto, não iam para o culto infantil separado, elas participavam o culto inteiro e todo quarto domingo do mês tinha uma programação voltada para missões. Então a gente tinha sempre oportunidade de conhecer outros missionários, de conhecer outros países, outras culturas. E eu sempre ficava assim muito movida quando um missionário ia na igreja e ouvia um testemunho, né? E no momento do apelo, sempre que era feito, eu ia lá na frente. E o meu coração, ele ardia uma chama dentro do meu coração, do meu peito. E era assim algo incrível, que me fazia assim ter certeza, que me fazia querer ir experimentar o que é missões, né? Mas eu era nova, eu não tinha assim a oportunidade de estar mesmo no campo, né? Os meus pais, eles não eram missionários, eles tinham uma vida normal, trabalhavam normalmente, e em casa eu era muito incentivada também a trabalhar, né? Estudar e trabalhar para ter uma profissão, ter o meu sustento, ser independente. E então um belo dia, numa chamada, eu mesma tive um confronto, né, comigo mesmo, e eu pensei o seguinte, espiritual, e eu pensei o seguinte, poxa, eu sempre entrei em guerra, em conflito interno, emocional. E eu pensei, poxa, toda vez que me chamam que faz o apelo para a gente vir aqui, para quem tem a chama missionária vir aqui, eu vou, mas o que eu tenho feito? Não tenho feito nada. Depois eu fui descobrir, né, que o momento da chamada é inconfundível, a gente tem a gente é chamada através da emoção, intelecto e vontade, né? Então, a chamada, ela abrange esses três aspectos, né? O coração, ele bate bem mais forte. E naquele momento, a minha emoção, o meu coração, ele batia forte, eu me sentia profundamente emocionada, eu sentia uma chama inexplicável no meu coração. Mas então, é importante também o aspecto intelectual, né? Você entender o que você está fazendo. E então você aceitar, ter a vontade de fazer, o querer fazer. Então, pensando depois desse conflito, eu decidi dizer sim, né? A minha igreja, pelo segundo ano, faria uma viagem missionária ao Paraguai. A igreja ela sustentava uma igreja, congregação no Paraguai, né? E então ela todo ano, na época do carnaval, eles reuniam um grupo da igreja num ônibus para ir. E eu pensei, eu vou nessa viagem, eu quero ir. Eu tinha 18 anos e então eu reservei na época eu era estagiária de uma empresa que depois eu vinha trabalhar, né, durante muitos anos da minha vida para essa empresa. Na época eu era estagiária, ganhava muito pouco e eu decidi todo mês pagar aquela mensalidade para que eu pudesse ir junto com a igreja, junto com a caravana, né, não era a igreja, não eram todos que iam, muitos não iam, para essa viagem missionária. E eu lembro que foi a minha primeira viagem que eu fiz sozinha, sem minha mãe, sem meu pai, sem minha família, sem ninguém. E aí foi muito marcante, um momento muito marcante, né? E a gente tinha umas expectativas muito grandes e ninguém nem acreditou que eu estava fazendo isso, que eu ia para viagem. Caramba, e você vai? Eu estou sentindo que eu tenho que ir, eu quero ir. E lá nessa viagem, eu trabalhei com as crianças. Eu já trabalhava com as crianças desde 14 anos na minha igreja, né? É, então, participava de muitas coisas dentro do Ministério Infantil, diretamente com as crianças, de vários projetos. Mas lá eu trabalhei
tanto com as crianças, tanto também nas visitas nas casas, né, nos lares lá no Paraguai. Então eu fui assim mesmo para participar, mas eu não estava na organização. Tinham outras pessoas que estavam ali na organização. Eu estava ali apenas para ajudar, né? Me voluntariei para ajudar e tive uma experiência maravilhosa, uma experiência incrível. E lá, assim, conheci uma realidade totalmente diferente da minha realidade aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, as famílias que nós fomos encontraram famílias muito pobres. O trabalho com as crianças, mesmo sem ter uma grande divulgação, a igreja ficava lotada, tinha muita criança, e na hora do trabalho a gente fazia aplicação de flúor, tinha doces, tinha brinquedo, né? A gente fazia, na época, mesmo não estando na organização, eu organizei peça, pantomima, para a gente estar fazendo lá, porque a maioria das crianças, elas falam, né, Guarani, que é a língua nativa da cidade onde nós fomos fazer esse trabalho, que é a Mingaguazu, e o espanhol elas aprendiam mesmo quando elas estavam na escola. A gente fazia essa distribuição, né, de brinquedos e nas casas nós levávamos alimentos, a gente ia com toneladas de alimentos, cestas básicas, íamos nas casas para entregar. E aí, em cada casa, uma pessoa falava, ia um grupo e uma pessoa falava, evangelizava, e eu naquela ansiedade, felicidade, empolgação para falar do amor de Deus, eu não vi a hora de eu falar. E aí eu perguntei, e o combinado era em cada casa uma pessoa do grupo falar, e eu não via a hora da minha casa chegar para que eu pudesse falar. E então chegou a minha vez, a gente estava lá na visitação, e eu comecei e aí chamamos a família, né? E aí apareceu um homem, uma mulher e um monte de crianças. E então eu toda empolgada, toda feliz, eu fui falar, cumprimentei, falei, olá, me apresentei e perguntei e fui evangelizar e dali, vocês lembram que eu falei no outro áudio sobre falar do amor de Jesus? Falar do amor de Jesus é fácil, mas entender a cultura, entender a necessidade, entender o contexto, ele é tão importante quanto você falar, na hora de você falar. Naquele momento eu fiz uma ilustração e eu fui falar do amor de Jesus. Eu aproveitei que aquele pai tinha muitos filhos e falei assim: você daria o seu filho para mim? Na verdade, tu daria teu filho para mim? Eu falei aquele portunhol, né? Perguntei para ele, mas esse portunhol ele entendeu. E eu falei: você daria o seu filho para mim? E ele olhou assim. Eu repeti: você daria o seu filho para mim? Ele olhou e ele a, a feição dele, a feição, o pulso dele, e a fala dele, ele ia dar o filho dele para mim. Mas na verdade, naquele momento, quando eu perguntei, você daria o seu filho para mim? Eu esperava receber um não. Não, eu não daria o meu filho para você. Ou um lógico que não. Lógico que não, eu não daria o meu filho para você. E aí eu falava assim, eu sei, mas Deus ele é tão bom, ele é tão lindo e ele ama tanto a gente que ele deu o seu único filho pra gente. E naquele momento eu ia evangelizar, porque era assim que eu fazia aqui. Era assim que eu fazia aqui no Rio de Janeiro. Era assim que eu fazia quando eu estava no trem pregando. Era assim que eu fazia. Mas lá era diferente. E naquele momento, a missionária que estava do meu lado, ela interviu naquela situação e contornou a situação de uma forma muito boa. Não teve constrangimento.
Eu lembro que eles brincaram muito comigo, porque na época eu pintava meu cabelo de loiro, era novinha, arrumadinha. Aí a missionária falava pra mim, ó, viu a loira chegar, o cordãozinho de ouro, não era nem de ouro, mas ela brincando, né? Aí viu assim, poxa, se eu for dar meu filho, ele vai estar em melhor condição, né? Mas vocês estão entendendo a importância do preparo e a importância do intelecto, da parte educacional, né? Ela é muito importante porque ela nos faz assim, nos preparar para então estar lá no campo. E a gente teve a oportunidade de viver ali muitas experiências. Essa foi a minha primeira viagem para lá. E a partir de então, todos os anos seguintes, por 5 anos, na época do carnaval, eu dedicava para estar lá. Então, não tinha retiro, não tinha passeio, não tinha férias, não tinha nada. Era um voto meu, era uma vontade minha estar lá. E um dia eu estudando sobre missões, fazendo um curso de missiologia, introdução a missões, eu descobri que existiam várias possibilidades de missionar, né? E a figura do missionário fazedor de tendas. O missionário fazedor de tendas é aquele missionário que sustenta, né? Que usa a sua profissão para o seu próprio sustento missionário ou que ou que através da sua formação ele vai para o campo missionário. E eu fiquei assim profundamente impactada e eu pensava, poxa, mas eu trabalho, eu não posso ser uma missionária, porque como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me sustentar? E eu fui criada assim, né? Você precisa estudar para você poder se sustentar, para você ter o seu próprio trabalho. E então, quando eu descobri, estudando sobre missões, que existia um missionário fazedor de tendas, eu fiquei, uau, eu posso ser, eu quero ser. Finalmente me encontrei. Eu vou ser um missionário fazedor de tendas, um missionário que vai para o campo através da sua profissão, né? E ele vai usar o seu trabalho secular para sustentar a sua missão. E foi exatamente dessa maneira. Por isso eu não tinha tempo de estar sempre no campo, mas o meu trabalho, ele sempre me auxiliou, né? Sustentou todas as minhas missões, né? E além também, né, das ofertas missionárias e tal, também foi bem importante por isso. E a gente desenvolveu um trabalho incrível no Paraguai, né, com os missionários, com locais de lá, com as crianças. Então, na época, não existia um grupo infantil. E assim, é tão lindo quando você consegue acompanhar anualmente. Você vai, você encontra, você faz verdadeiras amizades. Nós fizemos amizades naquele país, assim, sabe? E, e também pudemos encorajá-los como adolescentes, como jovens, eles poderem, assim, exercer o seu ministério naquele local. E os frutos desse trabalho, nós vimos depois, né, ao longo desse período, foi o quê? Um grupo de ministério que foi é, estabelecido naquele local, o Ministério Infantil. Então, que coisa linda foi você chegar assim e depois de um tempo, né, você vê as crianças ali cantando, as crianças ali indo, as crianças adorando. É algo assim maravilhoso. Então, assim, foram muitas experiências vividas ali naquele local. E apesar de não ser assim, né, de não estar lá o ano inteiro, a gente teve esse elo de amizade, esse elo muito positivo. Até hoje nós temos contato com o pessoal de lá. E depois disso também a gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de voltar lá com um grupo que eu formei aqui, que eu formei junto com algumas amigas minhas, né? A gente formou um grupo de evangelização infantil, se chamava EITA,
O nome do nosso grupo era, a gente brincava, eita! Evangelização infantil, total alegria. E nosso objetivo era chegar nos locais, nos lugares, evangelizando com alegria, né? Levar a alegria que Cristo nos dá. Então a gente fez treinamento com os professores lá, a gente levava recursos. Depois a gente também, junto com a parceria de uma agência missionária aqui no Rio de Janeiro, a gente viajou para outros locais aqui no Brasil, né? Fizemos as missões nacionais, né? Ou evangelismo, né? Porque estamos na mesma cultura, mas tivemos muitas experiências aí nas cidades de Minas Gerais, né? Cidades diferenciadas. E o preparo, irmãos, assim, ele é muito importante, porque quando nós conhecemos essa agência missionária, o que nos uniu foi essa organização e o comprometimento que eles tinham com o reino, né? Então, a cada missão que eles faziam, eles tinham, assim, é, muita seriedade no trabalho que eles faziam. Eles iam no local, eles levantavam todos os dados, as estatísticas, sabe? Tudo dali. E eles tinham tudo muito organizado, mas o trabalho deles era com adultos, eles precisavam de alguém para trabalhar com crianças. E então, nós é, tivemos a oportunidade de nos conhecer através de uma irmã do nosso grupo, e então, assim, a partir de então, fizemos vários trabalhos. Então, a gente fazia trabalhos, assim, com o EBF, trabalhos em escolas, trabalhos, assim, nas praças. A gente saía com um grupo, evangelizando de casa em casa, convidando as crianças. Tinha uma estratégia incrível, maravilhosa, que é do abraço grátis. Então, abraço grátis, ele é uma coisa que quebra gelo legal, sabe? Então, foram grandes e riquíssimas experiências que Deus nos proporcionou no campo missionário. E quando você está ali, você conhece uma outra realidade da sua, você volta de uma forma muito diferente. Até hoje eu não esqueço, apesar de ter feito diversos trabalhos missionários, evangelísticos em diversos locais, experiência aí na comunidade. E se eu for falar com vocês aqui, vai ter áudio, né? Eu tenho que ter um áudio para cada local que a gente foi, cada experiência, porque são experiências muito marcantes, né? Então a gente vê que a necessidade é muito grande. Então, no nosso país, no Brasil, existem muitas pessoas, muitos povos que ainda precisam ser alcançadas. E a realidade do nosso povo brasileiro ela é muito diversa. Então, se a gente olhar, a gente vê os ciganos, sem terra, os traficantes, caminhoneiros, fazendeiros, políticos, empresários, crianças que moram em condomínios fechados, sabe? Então ali você é como se fosse tribos, várias tribos. Então a gente precisa estar alcançando e estar buscando estratégias para alcançar esses povos, alcançar todas as pessoas. Se você for olhar mais a fundo a nossa realidade, você vai ver aqui no Rio de Janeiro, você vê muitos mendigos, muitas crianças de rua, sabe? Turistas, prostitutas, homossexuais, empresários, pessoas que estão afastadas, sem religião, ateu, roqueiro, motoqueiro, é muita coisa. Então, nós precisamos buscar as estratégias corretas, as estratégias de Deus, assim, para alcançar essas pessoas. E eu tenho certeza que todas elas precisam de Cristo, todas elas precisam ser alcançadas, né? Deus ama todas as pessoas, então nós precisamos de ganhar essas pessoas para Cristo, né? Que essa seja uma oportunidade sua de estar realizando, minha e sua, né? Nossa, de estar realizando um projeto, né? Pensar num projeto, incentivar as suas crianças na igreja, a conhecer outras realidades, a ter empatia, né? A ter amor pelas almas, treinar as suas crianças para que elas possam falar desse amor tão grande,
desse amor tão incrível que é o amor de Jesus, porque certamente ela vai chegar a lugares que você não vai conseguir chegar, que nós não conseguimos chegar, né? Nos condomínios delas, nas escolas dela, na sala de aula dela. Então, as próprias crianças, elas podem ser agentes de transformação hoje, se elas são salvas, né? Então, a partir do momento que a gente trabalha a evangelização com as nossas crianças, é fundamental que a gente possa também trabalhar essa questão de levar e multiplicar, né? Então, quando a gente utiliza até o recurso do livro Sem Palavras, por exemplo, tem a página verde que fala sobre crescimento, e a gente fala que a criança tem que orar, ler a Bíblia e obedecer, e a igreja e falar de Deus a todas as pessoas por onde elas andarem. Então, que as suas crianças possam falar do amor de Jesus, que as suas crianças elas sejam abertas ao evangelho e também a missões, para que elas possam desde agora contribuir, orando, né? Indo quando possível, são pequenas, mas pode ser feito pequenos trabalhos de evangelismo, né? Na região, eu já fiz muitos com crianças também, e até mesmo em outro estado, por exemplo, a gente pega as crianças e da igreja mesmo, e todo mundo ali fantasiado, vestido assim de uma forma que chame a atenção. A gente ia chamar a atenção pelas ruas, nas esquinas, e chamar as crianças para os eventos que a gente ia fazer. E as crianças vão. Lindo demais. E eu vou terminar aqui contando uma experiência também que eu tive, que eu lembrei agora, né? Tem tudo a ver, na cidade de Vermelho Novo, Minas Gerais. E então, nessa cidade, foi eu, meu esposo e uma amiga nossa, a Catiúcia, que também era do nosso grupo. E nós fomos convidados pelo pastor para ir lá, né? E só fomos nós três. E a igreja é uma igreja muito pequena, muito pequenininha mesmo, sabe? Com muito poucos irmãos. E a gente tinha um desafio, porque como a gente ia fazer um evento acontecer, a gente estava sempre trabalhando com a agência missionária, a gente tinha todo o auxílio deles, né? Quando a gente tinha que ter palanque, vamos fazer palanque? Vamos. Vamos fazer o quê? Evangelismo de impacto, com palanque, com som. Vamos, com faixa. Então a gente metia as mãos mesmo, fazia, né? Tudo acontecer e nessa cidade não. A gente foi, né? Só com esse pequeno grupo, 3 pessoas, contando comigo. E então levamos, né? Levamos assim um painel enorme. Eu fazia, e é muito simples para você fazer também esses painéis. Você faz de TNT, costura um no outro, forma um painel, depois você vem, colos emborrachados, EVA, né? Eu falo emborrachado ainda, que eu sou dessa época. E então a gente fazia tudo isso, mas qual foi a nossa estratégia? Fizemos um treinamento da equipe, multiplicamos a visão, né? Passamos a visão do evangelismo e da missão, da importância de você evangelizar a criança, o propósito, o trabalho. E então saímos dali. E ali eu ia gritando, cantando, né? Um grito de guerra. A gente criava um grito de guerra, a gente ia cantando o horário e o local do evento, né? Ei, criançada, cadê você? Hoje, às 15 horas, vai ter todo mundo está convidado para ir. No evento, então, a gente ia assim, declamando, gritando e as crianças repetindo atrás. E, gente, nesse dia, nós saímos com um grupo bem pequenininho. E então fomos andando nas ruas. E conforme eu ia na frente com o grupo, né, logo atrás vinha a missionária Catiúcia, né? Ela vinha
chamando, né? As pessoas apareciam na janela e ela vinha chamando, falando, e ela vinha com mais calma explicando o que que ia acontecer. E então, quando a gente deu a volta nas ruas do bairro, né? A gente chegou no local com muitas crianças atrás da gente, ou seja, um milagre aconteceu. As crianças vinham atrás da gente e a praça estava lotada. Nós havíamos colocado um painel, pendurado um painel entre um poste e outro, uma árvore e outra. Não lembro se foi poste, se foi árvore, mas deram um jeito de arrumar um painel. Tínhamos um som bem fraquinho, mas tínhamos ali a vontade, a determinação, a palavra de Deus, a ousadia e tudo aconteceu. Muitas crianças aceitaram Jesus. Então, esse é um testemunho final que eu quero contar para vocês. São muitos outros testemunhos, mas o áudio fica longo, me perdoem pela voz, eu estou um pouco resfriada, então a minha voz está meio fanhosa, mas para mim é um motivo de muita alegria poder compartilhar com vocês aqui nessa sessão, né? Apaixonada por missões, porque de fato eu, Sunamita, sou uma apaixonada por missões. Deus me deu a oportunidade de viver missões, de fazer missões, de falar sobre missões. Eu amo falar de missões e evangelismo, né? E tenho certeza que Deus ainda tem muitas coisas a fazer. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que está dedicando tempo para participar desse momento aqui, dessa enxurrada de ideias, tantas coisas boas, tantos compartilhamentos de outros líderes, outros missionários. Que bom, gente. Isso é igreja, isso é aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando no tempo chamado presente. E amanhã a gente vai estar colhendo o fruto de tudo isso que está acontecendo aqui. Deus abençoe cada um de vocês. E aproveito para convidar vocês para me seguirem nas redes sociais, Fala Sunamita, e conhecerem meu canal no YouTube, onde a gente sempre está publicando algum assunto relevante relacionado ao Ministério Infantil e Educação Cristã, né? E lá no Facebook as páginas são Fala Sunamita e Ame Crianças. Na página Ame Crianças, você vai encontrar muitas fotos dos nossos trabalhos já realizados com missões e evangelismo de crianças e também temos o grupo, né, do Professores Extraordinários no Facebook, você pode entrar também, tá bom? Deus abençoe todos vocês e um grande beijo, beijo, tia Tânia, Deus abençoe.